A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é a Bispa Rochelle do nosso quartinho de oração. Aleluias! Queria agradecer por nós estarmos aqui mais uma vez no quartinho de oração. Aleluias! Por você estar aqui mais uma vez no nosso quartinho de oração. Aleluias! Iniciamos um novo ano, meus irmãos. Aleluias! Iniciamos mais uma vez um ano, aleluias, de vitória, para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Mateus, no capítulo 7. Aleluias. Abra a tua santa palavra do Senhor. Aleluias. Eu também vou abrir a palavra do Senhor. Mateus 7 é muito conhecida da igreja. 26, e nós vamos ler até Mateus 7, 24, tá? 24 e nós vamos ler até o 27. Depois eu vou ver o que eu tenho lá com Mateus 26. Talvez Deus está querendo falar algo comigo. Vou até anotar Mateus 26. E Deus, Ele fala às vezes conosco desta forma. Vou ver o que tem lá depois que eu falar essa palavra com vocês, ministrar essa palavra com vocês. Vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluias. Aqui está falando dos dois alicerces. Aleluias. De duas qualidades de pessoas, da pessoa prudente e a imprudente, da tola e da sábia, do salvo e do não salvo, do convertido e do não convertido. Está falando de dois administradores de lar, de duas casas, uma edificada na rocha, construída com fundamentos sólidos e firmes, e da outra casa construída na areia, com fundamentos leve e frágil. A palavra vai nos dizer que para termos uma casa na rocha, temos que ouvir a palavra de Deus e praticá-la, que só assim nossa casa estará na rocha firme, que é Jesus. Quem ouve e não as pratica é semelhante ao tolo que está construindo seus fundamentos, a sua base de forma leviana, sem muita preocupação se vai cair ou não. E como acontece isso, bispa? Acontece quando não buscamos a Deus e não praticamos a palavra. Tudo que aprendemos. Aleluias. Tudo que aprendemos, do mínimo, meus irmãos, ao muito, temos que nos esforçar para praticar. Desde que conhecemos a Cristo e a palavra de Deus. Preste atenção nos sinais, aí tu vais saber onde sua casa está fundamentada. Tudo se resume em ter uma vida sólida com Deus. Então risca aí. O que é ter uma vida sólida com Deus? Ter consistência na vida cristã. Alguém que sabe que é necessário viver o cristianismo e não faz, será que está fundamentado na rocha?
que sabe que é necessário ir à igreja de forma rotineira, que sabe que é necessário orar, que sabe que é necessário ler e ouvir a palavra de Deus, que sabe que é necessário jejuar, que sabe que é necessário dizer não para algumas coisas, que sabe que é necessário se batizar para uma nova vida com Cristo. O batismo nas águas é o batismo do arrependimento. E não me venha me dizer que tu não precisa se arrepender. Será que uma pessoa que não faz isso tem uma vida sólida, consistente com Deus? Tem pessoas que ficam esperando serem perfeitas para se batizar, para fazer algo para o Senhor, para dar entrada na igreja, para entrar no corpo de obreiros. Isso não quer dizer que todas essas coisas não têm requisitos. Mas na sua grande maioria, Deus trabalha com posicionamento. E muitas vezes as razões não são, aleluias, as razões não são porque estão purificando-se ao máximo para Deus, e sim porque não querem. Não querem abrir mão da sua rotina, do seu eu, de suas rusgas, de suas vontades. Será que você está construindo uma base sólida com Deus, meus queridos? Depois não adianta tu querer que teu filho ou filha ame a Jesus se tu não ama. Pessoas são ganhas pelo exemplo. Não sejam somente ouvintes, e sim praticantes, enganando a vocês mesmos. Diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Vem de encontro ao que nós estamos falando, irmãos. Quem ouve e segue os ensinamentos de Jesus, constrói a vida numa base inabalável. Tu não vai viver em depressão. Uma pessoa frágil que qualquer coisa abala. Eu sei, irmãos, que depressão é uma doença. Mas antes de chegar no corpo esta doença, irmãos, ela iniciou espiritualmente. Não será qualquer coisa que te digam que tu vai ficar todo milindrado, milindrada. Não será qualquer oposição que te impedirá de fazer algo. Não será qualquer porta fechada que te impedirá de abrir e passar. Pois viver com Cristo é isso. Bem verdade é que se estamos com nossa casa na rocha, não será qualquer coisa que vai te derrubar. Eu amo as palmeiras, irmãos. Suas folhas estão sempre verdes, pois tem folhas perenes que não caem durante o inverno. Proporcionam um visual bonito durante o ano inteiro. A palmeira, irmãos, resiste à tempestade, aos fortes ventos devido ao tronco flexível e seu formato aerodinâmico. Quem está me entendendo aqui? A palmeira, irmãos, pode vir ventos muito fortes, assim como tu, meu irmão. Se tu tiver com as tuas raízes firmadas, não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar. Se tu tiver com a tua casa firmada na rocha, fundamentada naquele que é firme, pode vir o vento mais forte, o problema mais difícil na tua vida. Até pode parecer que tu vai cair como o tronco flexível da palmeira. Ela vai chegar até
quase perto do chão. Mas logo que passar o vento, irmãos, ela vai estar firme de novo em pé. Porque a base dela era resistente. Assim como Deus quer que tu seja resistente nele. Quem está me entendendo? Aí na tua casa, contrário disso, meus irmãos, porque está falando de dois tipos de pessoas. Tu não pratica a verdade, os ensinamentos de Jesus, e se opõe aos teus filhos seguirem. Mente e faz com que eles mintam. Essa é a pessoa, a casa que não está na rocha, a pessoa que não leva, aleluias, os seus fundamentos a enraizarem no Senhor Jesus. Não pratica. Vivemos, irmãos, num mundo onde pais parece que não sabem o que fazem e precisam de uma validação dos seus filhos. Vejo isso, irmãos, muitas vezes, irmãos. Nas escolas. Porque eu sou professora, eu trabalho em escola e vejo muitas crianças lá. E eu vejo isso, irmãos. Só aqui para ilustrar para vocês. Muitas vezes prejudica o lar e prejudica os filhos. Os pais não sabem quando dizer não, quando dizer sim. E se acontece alguma situação, isso na adolescência, estou falando de filhos, não importa a idade. Quando acontece uma situação onde adultos têm que resolver, querem que seus filhos resolvam por eles. Eu trabalhei, irmãos, com uma certa turma. E não eram adolescentes, eram crianças menores, de fundamental, que tinham muito conflitos. Eu não conseguia dar um período de aula sem dar conflito entre eles. Eles tinham uma dificuldade muito grande de relacionamento, de interagirem entre eles. E na reunião que eu tive com os pais, eu consegui entender muita coisa. Que na verdade o conflito era com os adultos, com os pais. E refletia, respingava naquelas crianças. Aí eu fui obrigada a dizer, agora conhecendo vocês, eu sei por que os filhos de vocês são assim. E expliquei. Vocês veem a importância do exemplo, a importância de pais estarem fundamentados com a sua casa na rocha, praticando os ensinamentos, não só ouvindo. O Senhor nos ajuda a tomar decisões. Não vamos ficar inseguros. Não vamos ficar melindrados, frágeis. Não vamos ter dependência emocionais dos nossos filhos. Pais que não ouvem seus filhos e que ignoram as suas necessidades. Isso é porque não está fundamentado na rocha. E querem que realizem os seus sonhos. Os sonhos que os pais não puderam realizar. E querem impor aos seus filhos para realizar por eles. Pais que distorcem a palavra e vivem dessa forma,
persuadindo seus filhos a viverem distorcendo também a mensagem. Eu sei de uma coisa, irmãos. A bispa mãe, tá? Eu quero que minha filha, quando casar, tenha a sua casa fundamentada na rocha e meus netos também. Aleluia. Por isso que nós precisamos, pais, ensinar a palavra. Eu ensinei a palavra para ela. O bispo ensinou para ela a teologia. Ensinou os enganos. Ensinou o que é certo da palavra. Para que a casa dela também seja fundamentada na rocha. Vocês percebem que é um efeito dominó? Se a minha casa hoje, como mãe ou como pai, não está fundamentada na rocha, provavelmente a casa dos meus filhos e dos meus netos não estarão fundamentados na rocha. Se eu não faço nada dessas coisas, como o exemplo que eu dei, faço tudo virado, será que a casa da minha filha será fundamentada na rocha? Será que a casa do teu filho, se tu não faz nada dessas coisas, faz como no exemplo, ou pior? Será que a casa dos teus filhos também será fundamentada na rocha? Porque eu sei que todo pai e toda mãe quer o melhor para o seu filho. Mas talvez não está percebendo o quanto está sendo nociva essa convivência, em eles verem tu assim. E hoje, através da palavra revelada, está ministrando sobre a tua vida, te advertindo. Te revelando aonde tu está errando no teu lar. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós temos que dar o poder de escolha aos nossos filhos. Da mesma forma que tu teve o livre-arbítrio, da mesma forma, tu tem que dar esse poder de escolha aos teus filhos. Tem filhos que estão oprimidos, deprimidos, porque os pais ficam impondo coisas que era para os pais fazerem e querem impor para os filhos fazerem. Sonhos que era para os pais terem realizado, ainda dá tempo de tu realizar. Se não dá mais, já passou a idade, com certeza o Senhor tem um outro propósito para a tua vida e cabe a ti, pai, a ti, mãe, buscar esse propósito, não o teu filho buscar. Não coloque peso para que ele não desanime. Quem está me entendendo? Nós, enquanto pais, temos que fazer a nossa parte, fundamentar nossa casa na rocha e ensinar os nossos filhos. E eles farão a parte deles. E nós teremos, pais, que acreditar e confiar na obra que realizamos. Quem está me entendendo? É hora de termos fé na obra que fizemos. É hora de tu ter fé na obra que tu fez. Tu queres ser lembrado pelos teus filhos como uma pessoa emotiva e frágil, que necessita sempre de um cuidado e proteção, de ser cercada, pesado para os teus filhos? Ou como alguém forte,
um crente valente, que sempre soube como modelo vai se tornar, que sempre soube conduzir sua família, sem deixar as suas emoções influenciarem nas suas decisões. Irmãos, eu quero deixar registrado isso no teu coração, todas essas palavras que eu estou falando. Principalmente essas que o Senhor está ministrando agora na tua vida. A pessoa que fundamenta sua casa na rocha, pode vir os ventos, as tempestades, as chuvas, pode se levantar situações para combater essa casa, mas não vai cair, pois está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Pois tu tens, desta forma, desta maneira, a própria palavra ao teu favor. Aleluias. Deixa essa mensagem. E deixo esse fundo de oração, para que neste momento de intimidade com o Senhor, da palavra dele revelada, que eu sei que falou contigo, tu possa orar com esse fundo de oração. O que o Senhor ministrou ao teu coração, tu possa falar com ele, para a edificação do teu lar, e se for necessário, mudança tua. A paz.